Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o adiamento do julgamento do Bolsonaro, né? A gente falou ontem, né, sobre essa coluna aqui do Hélio Gaspari, que fala que, olha só, o Fux pode empurrar o julgamento do Bolsonaro para 2026, né? A gente explicou que basta ele pedir vista do processo, ele pode fazer isso, ele pode segurar por 90 dias o processo. Esse processo do Bolsonaro já ficaria para o ano que vem, porque emendaria com recesso de final de ano e coisa e tal, e ano que vem o julgamento do Bolsonaro ficaria ainda mais complicado, porque juntaria com a eleição, seria uma coisa totalmente complicada. Enfim, existe essa possibilidade, a gente falou sobre isso. E agora, olha o que aconteceu. A Bela Megali está mandando um recado dos colegas da primeira turma. Olha só, Fux, não adia não, hein, Fux, não adia não, porque você vai botar a gente numa posição delicada. Isso aqui, vocês sabem, como 100% dessas notícias que saem no jornal são recados de um ministro para o outro, dando um recadinho através da imprensa, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Time Copy, Flavinho do Pneu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Por que eu tenho certeza que isso daqui é um recado de alguém para alguém? Porque não tem sentido essa notícia. Olha a notícia. Cálculos do STF sobre a chance de Fux adiar o julgamento de Bolsonaro na trama golpista. Quem está fazendo cálculo? Quem é essa pessoa que está fazendo cálculos aí para saber chegar nessa coisa aqui, né? E aí diz aqui, ó, os ministros do Supremo Tribunal Federal descartam a possibilidade de Fux fazer um pedido de vista e atrasar o processo da tentativa de golpe, não sei o que lá. A coluna ouviu 4 magistrados, então fez a conta aqui, não sei o que lá. Desde quando essa notícia, isso não tem nada, não tem, né, não tem uma novidade nessa história toda, né? Porque, diga-se de passagem, ninguém sabe nem mesmo se o Fux vai de fato pedir vista no julgamento do Bolsonaro. O Fux não disse nada sobre isso, né? O Hélio Gaspari, que é uma pessoa que conhece muita gente lá em Brasília, que está com essa informação que ele tirou, não sei de onde, né? Ele tirou de algum lugar. O Hélio Gaspari é um cara que tem contato com gente lá em Brasília, né? Então, o recado aqui da Bela Megali é dos outros ministros da primeira turma contrários a essa história. E é muito engraçado porque eles falam, olha como é que ela fala aqui, ó. A coluna ouviu 4 magistrados, sendo a maioria da primeira turma onde o caso é julgado. E bom, a primeira turma tem 5 magistrados. Se você fala 4 magistrados, a maioria da primeira turma, que significa que 3 magistrados foram ouvidos da primeira turma. Quem são os 3 magistrados que foram ouvidos? Eu diria que um é o Alexandre de Moraes, com certeza. O Zanin e o Dino. Seria a minha o meu chute para os outros dois. Porque, ó, por óbvio, eles não escutaram o próprio Fux, né? Se fosse o próprio Fux, falariam outra coisa, né? Eu diria que não, o próprio Fux está nisso daqui. Então, para mim, está na cara que é aquela briga que eu estou falando para vocês, que o pessoal da primeira turma está incomodado, está vendo que esse negócio vai dar ruim, e estão mandando aqui um recado para o Fux. Fux, pô, não pode fazer isso não, cara. Olha só. Todos relataram que Fux não abordou essa possibilidade, nem fez sinalização sobre o pedido de vista. E o Kiko? Kiko tem a ver com isso. Ele pode pedir vista no momento que ele for julgar e pronto, e acabou. Não precisa sinalizar antes, né? Um deles afirmou que, há poucas semanas, o magistrado afirmou que não faria nenhuma solicitação que pudesse paralisar o processo. Meu amigo, há poucas semanas o mundo era outro. Há poucas semanas atrás o Brasil não tinha sido sancionado pelos Estados Unidos, você podia viajar para Nova York, podia viajar para Miami, podia ir na Disney, podia ver o Mickey, podia ver o Pateta, agora não pode mais. Agora já está o Alexandre de Moraes com a Lei Magnitsky. Há poucas semanas atrás o panorama era totalmente outro, totalmente distinto, sem nenhuma ligação, né? O ministro Fux não sinalizou em nada em termos de vista, até porque ele acompanhou as audiências e conhece toda a prova coletada. E não quer dizer nada sobre pedido de vista, ele pode pedir vista do mesmo jeito. A minha visão é que isso daqui é o Alexandre de Moraes falando. Só faz sentido isso, é o único sentido que faz. Disse um dos ministros à coluna. Um ministro careca, né? Um carecão, assim, que parece cabeça de ovo, né? Outro membro da primeira turma foi taxativo ao afirmar que a chance de pedido de vista por parte de Fux seria 0. 0 chance, não vai acontecer de jeito nenhum. Ih, caramba, Flávio Dino está preocupado. Fux tem ficado isolado em seus votos na primeira turma. Pois é, tem ficado isolado até o evento da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Né? A coisa mudou toda de lá para cá. Semanas atrás não quer dizer mais nada em relação ao panorama de hoje, né? Por quê? Quem está isolado agora na primeira turma é o Alexandre de Moraes. Ele foi o único integrante do colegiado que se posicionou contra o uso da tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente e deve ser o único a votar contra a prisão domiciliar de Bolsonaro.
Isso aqui, de novo, o pessoal está falando isso daqui, mas eu já disse para vocês que isso não faz sentido nenhum. Se o Alexandre de Moraes tivesse maioria para confirmar a prisão domiciliar do Bolsonaro, ele já tinha colocado para votar isso na primeira turma, porque seria mais uma coisa que ele tá vendo? Todo mundo foi comigo, todo mundo votou comigo. É porque ele sabe que ele não tem voto para aprovar isso. Ele está tentando convencer os outros a votarem junto com ele, a não abandonarem ele. Ele quer todo mundo juntinho na Lei Magnitsky, ele fritando na Lei Magnitsky, todo mundo junto com ele, né? Então isso aqui é mentira que a Bela Megali está falando aqui, né? Os ministros do STF não acreditam que, em meio à pressão que os Estados... Aqui é o Alexandre de Moraes falando isso. O Alexandre de Moraes está na cara que é ele. Aqui, ó. Os ministros do STF não acreditam que, em meio à pressão que os Estados Unidos e os bolsonaristas exercem sobre a corte, Fux deixará o tribunal com esse processo em aberto, dando mais munição para ataques e investidas contra seus colegas. Não, meu amigo, vocês estão vendo exatamente o contrário. Se condenarem Bolsonaro, aí que vai vir a munição pesada, meu amigo. A coisa não começou ainda não, cara. Essa preliminar de Lei Magnitsky é só o começo da história. A munição pesada vai vir no momento que vocês condenarem Bolsonaro. O Fux vai estar salvando vocês de entrarem numa roubada muito maior ao adiar esse processo do Bolsonaro. Essa é que é a ideia. O Fux é que está correto nisso aqui. Quem que é a única pessoa que pensa desse jeito? O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está no desespero dele, que quer todo mundo da Magnitsky com ele para condenar Bolsonaro rápido, não sei o que lá. Aqui, ó. Nessa terça-feira, dia 13, entra em ação o último estágio antes de iniciar o julgamento do ex-presidente. Os advogados do Bolsonaro e dos demais réus do primeiro núcleo da trama golpista têm até hoje para apresentar as alegações finais de suas defesas, e o Alexandre de Moraes vai preparar o voto dele, e o julgamento, segundo estão dizendo, deve começar em setembro. O julgamento durante todos os dias de setembro está reservado à primeira turma para o julgamento do Bolsonaro, né? Então essa é a situação. Isso aqui claramente é um recado do Alexandre de Moraes, principalmente para o Fux, dizendo para não pedir vista, porque o Hélio Gaspari aqui está deixando claro que sim, que o Fux vai pedir vista. E, de novo, mas há semanas atrás ele não tinha falado nada. É verdade. Há semanas atrás o Fux também votava junto com o resto do pessoal. Vocês lembram disso? O Fux reclamava, chegou a reclamar várias vezes. Essa delação premiada do Mauro Cid tá estranha, coisa e tal, mas tudo bem, vou votar junto. No final das contas, votou junto com todo mundo, só reclamou, mas votou junto com todo mundo. Agora, na última votação que teve da tornozeleira eletrônica, ele já votou separado. Ele já não entrou, já não embarcou na turma do pessoal lá que votou pela condenação do Bolsonaro, pela colocação da tornozeleira eletrônica no Bolsonaro. Então a coisa já mudou, meu amigo. A história agora já vai ser totalmente outra. Eu concordo, eu acho que quem está certo nessa briga é o Hélio Gaspari, dizendo que... Porque o Hélio Gaspari, de novo, o que ele está falando aqui? Ele está dando um recado. Ele está dando um recado do Fux para o pessoal da primeira turma. Olha só, eu vou pedir vista, tá? E aqui é a Bela Megali dando um recado do pessoal da primeira turma para o Fux. Pô, não pede não, que vai dar ruim, que vai ficar feio e coisa e tal, né? Outra coisa curiosa é que o Estadão está colocando aqui, a Carolina Brígido, né, está colocando aqui que o Fux e o Mendonça seguram julgamentos que deveriam impor derrotas a Bolsonaro. Ou, por outro lado, seguram julgamentos que podem dar vitória a Bolsonaro, tanto o Fux quanto o André Mendonça. A gente falou sobre esse caso do André Mendonça um tempo atrás, né, que o André Mendonça recebeu lá um mandado de segurança contra o julgamento da primeira turma, que poderia jogar a coisa toda para o plenário, e ele não decidiu. Por enquanto está com ele lá. Ele não tem prazo para decidir, ele pode decidir a qualquer momento, pode decidir amanhã, se ele quiser, e jogar o julgamento do Bolsonaro todo para a primeira turma, né? Provavelmente ele está esperando chegar a setembro para decidir isso neste momento, né? E não é só ele, o Fux também tem outros julgamentos nesse mesmo sentido. O Fux tem segurado coisa contra o Bolsonaro. Olha só, 2 ministros do STF que se notabilizaram por decisões e votos recentes a favor de Jair Bolsonaro guardam em seus gabinetes processos que, em tese, poderiam beneficiar o ex-presidente. É curioso como aqui ela reconhece que podem beneficiar o presidente. No título, ela não coloca isso. Por quê? Porque o pessoal que é cliente do Estado de São Paulo é todo mundo sócia. Só tem sócia de merda que assina o Estado de São Paulo, né? E eu, né? Eu tenho assinado porque, no final das contas, é mais fácil que ficar usando 12-Bit Ladder e outras ferramentas, ou então usando o script para burlar o paywall. Essa coisa ridícula de fazer, muito fácil de fazer, mas dá um trabalhinho. Aí eu falei, quer saber do negócio? Vou assinar essa porra e fico vendo isso daqui. Mas, tirando eu, só tem sócia que paga o Estado de São Paulo, né? E aqui, ó, no título, seguram julgamentos que devem impor derrotas a Bolsonaro. Mas aí ela reconhece que não, olha só,
de fato, em tese, poderiam beneficiar o ex-presidente, né? E aí o pessoal tá ficando com medo, porque o Fux tá dando indicação de que, olha só, eu não vou entrar nessa roubada, não. O pessoal tá certo, o Trump tá certo, de fato, esse processo contra o Bolsonaro é uma palhaçada que não faz sentido e não contem comigo nessa brincadeira. Aqui, ó, por questões técnicas, Luiz Fux e André Mendonça deveriam negar os pedidos. Por questões técnicas, o caralho. Porque esses pedidos são todos legais, é tudo justo. E quem tá errado tecnicamente é o Alexandre de Moraes, esse processo de merda que eles inventaram do nada contra o Bolsonaro, né? No entanto, em vez de tomarem logo a decisão, optam por segurar processos indefinidamente, ou então por usá-los no momento correto, né, Carolina? E a atitude de não julgar em vez de negar os pedidos de imediato pode ser interpretada como apoio a Bolsonaro. É isso daí, é que ela está criticando o Fux, entendeu? Ela está criticando o Fux. Como vocês ousam apoiar Bolsonaro? Não pode apoiar Bolsonaro. Esse pessoal está numa bolha, cara, impressionante. Como é que eles não percebem que todo mundo está vendo que esse processo contra o Bolsonaro é um absurdo, não tem lógica nenhuma, e eles insistem que é a coisa mais normal do mundo perseguir o ex-presidente, tornar ele inelegível, isso é a coisa mais normal do mundo, sem nenhum problema, né? São situações que não decidir transmite uma mensagem importante. Nos dois casos não há data de julgamento. Quais são os casos? O primeiro caso é a inelegibilidade do Bolsonaro. Olha que coisa linda, né? Está no gabinete do Fux há mais de um ano o recurso da defesa do ex-presidente que contesta a decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível. O caso não tem chance de prosperar, diz a Carolina Brígido, né? Em caráter reservado, o ministro do STF avaliou que não há caminho jurídico possível para reverter a situação do ex-presidente a tempo das eleições de 2026. Eu já expliquei para vocês que há. E um caminho muito fácil. Basta o Bolsonaro no TSE se fazer a inscrição, o TSE quem vai julgar em primeira instância esse negócio vai estar com o presidente o Cássio Nunes pode dar uma liminar, pode deixar ele concorrer. Existe um risco nisso? Existe o risco dele ganhar a eleição e depois o pessoal negar a coisa toda e aí seria uma tragédia completa. Mas eu duvido que se o Bolsonaro ganhar a eleição o pessoal tenha culhão de proibir ele de tomar posse, né? Enfim, o recurso chegou ao tribunal em dezembro de 2023 e foi sorteado para a relatoria de Cristiano Zanin. Ele se declarou impedido para analisar o caso, porque quando era advogado pediu a inelegibilidade de Bolsonaro, em novo sorteio foi pagar no Fux, onde permanece desde maio do ano passado. Então o Fux é um ponto crucial aí que pode dar uma decisão favorável para o Bolsonaro concorrer nas eleições de 2026. Ela diz aqui que não há caminho jurídico possível, isso é uma lorota, mentira. É lógico que há caminho jurídico sim nesse caso. Ela não quer que exista. Ela e o público esquerdista dela não quer que exista, mas existe. A interlocutores, Fux diz que o processo aguarda ser analisado em uma fila no gabinete. Para ele não haveria motivo de passar à frente o caso do Bolsonaro. Pessoas próximas dizem que o ministro deve negar o pedido. Então olha só, não, o ministro não vai permitir não, ele está só atrasado e coisa e tal. Mas ela própria mostrou aqui que se ele fosse negar o pedido, já poderia ter negado antes, né? Então alguma coisa pode acontecer aqui. Fux também poderia levar um eventual agravo ao plenário com a presença dos 11 ministros. Nesse cenário, o mais provável também seria que formasse a maioria, confirmasse a decisão do TSE. Eu diria que isso daqui, o que ela falou aqui, seria verdade a coisa de 4 semanas atrás. 4 semanas atrás, antes da Magnitsky, antes das sanções do Trump, isso aqui seria verdade. Realmente, a maior parte do plenário também decidiria que Bolsonaro está inelegível e coisa e tal. Agora eu já não sei. Agora eu já não sei quantos que estariam dispostos a arriscar a vida financeira deles por causa disso. Mas o que ela está falando aqui é o panorama de 4 semanas, só atrasado, só está atrasado, né? Depois que entrou a proibição de vistos e a Magnitsky, eu diria que a coisa agora, não sei se mais seria, se é tão certo o Bolsonaro perder isso na corte não, né? E também em julho, chegou ao gabinete do André Mendonça um pedido feito pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, para que fossem suspensas as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Assim como o Bolsonaro, Martins também é réu em uma ação penal ilegal, uma perseguição política absurda, baseada num conto de ficção inventado pela Polícia Federal que ninguém levou a sério, né? O advogado do Martins, o Chiquini, alegou que o ministro Alexandre de Moraes conduziu as investigações de forma irregular. Entre os problemas apontados, teria havido cerceamento de defesa, porque foram vetados depoimentos de testemunhas indicadas por Martins, entre elas Eduardo e Carlos Bolsonaro. Quando o mandado de segurança de Chiquini foi sorteado para a relatoria de Mendonça, o advogado comemorou com uma postagem no X. Hoje é um grande dia, podemos ter a primeira grande vitória contra a farsa da trama golpista. O ministro André Mendonça tem a chance de mudar o curso do futuro do Brasil. A gente falou sobre isso aqui também, mas o André Mendonça não fez nada. Isso pode ser, mas não decidiu contra também não, tá em suspenso.
Isso pode ser entendido como uma coisa ruim ou pode ser entendido como uma coisa estratégica. Se ele tivesse suspenso o processo naquele momento, muito provavelmente naquele momento haveria uma votação no plenário do STF para retomar o processo e acabaria que ficaria totalmente sem motivo. Não afetaria tanto assim o processo. Agora, se ele fizer isso agora, talvez a coisa seja diferente. Quando essa coisa toda aqui aconteceu, foi antes das sanções do Trump. Foi quando o pessoal ainda estava votando com aquela ideia de que, estamos fazendo um monte de merda aqui, a gente sabe que está fazendo merda aqui, mas o que vai acontecer com a gente? Não vai acontecer nada. Se alguém entrar na justiça, é a gente que decide mesmo, vamos decidir que a gente está certo e pronto, né? Agora eles já viram que não é tão fácil assim, que o pessoal tá vendo que eles estão fazendo merda de forma absolutamente ridícula e tem punição nesse caso, né? Então eu acho que agora a coisa já é diferente. A interlocutores, Mendonça ponderou que deve negar o pedido por questões processuais, sem nem examinar o mérito. Isso porque a defesa deveria ter sido ajuizada um recurso à primeira turma, o fórum indicado para julgamento de tentativa de golpe, e não entrado com mandado de segurança. Isso é verdade, mas já houve vários casos, existe esse entendimento no STF, que um ministro não vai julgar um pedido de mandado de segurança de outro ministro, para evitar ficar brigando um com o outro. Mas já aconteceu em outros casos, o ministro Gilmar Mendes já fez isso, o Alexandre de Moraes já fez isso, de julgar mandado de segurança nessa situação, porque entendia que era uma coisa urgente, não sei o que lá. Então o Mendonça pode sim fazer isso, né? Então essa é a situação que eu falo para vocês. O pessoal está com medo do que vai acontecer com o Fux. E eu acho que eles devem ter medo mesmo. O Fux tem razão em propor um adiamento dessa coisa, porque ao contrário do que esse pessoal acha, que condenar Bolsonaro rápido é a melhor solução, não, condenar Bolsonaro rápido só vai trazer mais problema para o Brasil e para a própria Suprema Corte, né? Aqui, ó. Aí tem um outro recado aqui, isso aqui é outro recado. Fux deve propor alívio à pena de Bolsonaro na ação sobre o plano do golpe, diz a Luísa Martins, né? Ministro entende que punições pelo crime de golpe de Estado e tentativa de abolição democrática não devem se somar. É o bis in idem que eu falo aí de vocês, né? Que um crime absorve o outro, então, ou seja, não deveria... só que isso daqui deveria valer para todos os casos. Esse monte de gente que pegou 17 anos de cadeia é porque somou a pena dos dois crimes. Então não deveria somar, não tem lógica isso, né? Quando você tem que cometer um crime para cometer outro, o crime menor fica absorvido pelo crime maior, né? Por exemplo, invasão de domicílio é um crime. Roubo é um crime também. Se você rouba, é um crime mais grave, né? Mas se você invadiu uma casa e roubou, o crime de roubo ele absorve o crime de invasão ao domicílio. Você é condenado pelo roubo, né? Então deveria ser a mesma coisa aqui, né? Não faz sentido um golpe de Estado e tentativa de abolição democrática. É a mesma coisa, né? Uma coisa você está fazendo para chegar na outra, né? Enfim, eu concordo com isso, mas repara, isso aqui não faz sentido. Isso aqui é o recado do pessoal. Ô, Fux, se você quer ajudar o Bolsonaro, faz isso daqui, junta os crimes, né? Que pelo menos fica uma pena menor para o Bolsonaro, já fica uma coisa assim. Mas o pessoal está apavorado com o voto do Fux, e principalmente com a decisão de pedir vista do julgamento. Eu acho que é o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.